A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém, meus irmãos, boa noite. Vamos mais uma vez ao nosso culto online, né, com a palavra do Senhor, o que Deus tem preparado para mim e para você nessa noite. Que Deus possa estar com seus braços estendidos na sua direção, seus ouvidos inclinados e os olhos vigilantes sobre você e sobre sua família. Que você esteja passando essa dificuldade toda que estamos passando aí, mas de forma diferenciada, com a proteção, com o poder de Deus sobre a sua vida, né? Nós vamos falar hoje sobre um assunto bem bacana, algo que a gente costuma muito falar, costuma muito fazer, é sobre os caminhos do coração. O que diz o autor de Eclesiastes a respeito dos caminhos do coração, a respeito do coração, né? Às vezes a gente costuma usar essa expressão, meu coração está pressentindo algo estranho, eu vou fazer a vontade do meu coração está pedindo para não fazer isso, aquilo, outro, não sei não, meu coração está dizendo que não, meu coração está dizendo que sim. Às vezes a gente tem muito esse tipo de conduta, esse tipo de procedimento nas coisas. E vamos ver o que a Bíblia fala, a respeito do que é o coração humano, do que significa essa expressão, né, o meu coração, que diz o meu coração. E aqui o rei Salomão, o autor de Eclesiastes, ele fala a respeito das suas experiências, né, de como foi seguir o seu próprio coração. Ele conta muito, e está no livro de Eclesiastes, do capítulo 2, desde o verso 1 até o 26. Ele conta todas as suas experiências. Gostaria que vocês lessem esse capítulo 2, todo do 1 ao 26, para vocês entenderem bem. Ele começa relatando tudo quanto ele adquiriu na vida, os servos e as servas, os bens materiais. Ele foi bem sucedido em todo o seu reinado, ele ganhou muito dinheiro, ele fez muitas coisas, ele curtiu muito, ele viveu bem, ele usufruiu bem, mas ele tem assim algo especial dentro desse capítulo. E lá no capítulo 11 de Eclesiastes, no versículo 9, ele vai expressar muito bem a respeito do que é essa vida segundo o seu olhar, segundo o seu coração, né? Aí eu faço uma pergunta, e eu fiz essa pergunta para mim mesmo: quais são os caminhos do coração? E é bem interessante, né, que os caminhos do coração são aqueles ligados aos nossos desejos, que pode ser corretos ou não, né? Aí é uma coisa que vai determinar o destino da nossa vida, não só agora, mas na nossa eternidade também. A nossa vida profissional, a nossa vida familiar, ou seja, aquilo que estamos desejando buscar, aquilo que a gente está almejando, né? Então, são os desejos mesmo do coração. Os caminhos do coração é aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente busca, né? E Jeremias, no capítulo 17, versículo 9, ele já fala, ele é bem explícito a respeito disso. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, perverso. Aí ele faz uma pergunta que essa é crucial: quem o conhecerá? Só o Senhor Jesus. Quando ele faz essa pergunta e afirma que o coração é enganoso mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? Quando ele faz isso, ele está dando a certeza, ele está sendo convicto que o coração da gente, ele é enganoso mesmo. A gente traça planos, a gente vislumbra uma fantasia, uma coisa, a gente palpita por A ou por B, o coração nos leva a tomar decisões que às vezes a maioria das vezes é precipitada. O coração realmente é enganoso, o coração do homem. Mas quem conhecerá? Só o Senhor Jesus. Quando ele diz isso, ele está afirmando: nem eu mesmo conheço o meu coração. Nem eu mesmo sei do quanto é capaz esse coração de me levar para um caminho bom ou de um caminho ruim. Dele fazer com que eu tropece ou com que eu me dê bem na vida. Com que eu tenha um relacionamento bom com uma determinada pessoa ou que não. Quando o profeta fala a respeito do coração e afirma que ele é enganoso mais do que todas as coisas, ou seja, é um perigo no nosso coração. Eu estou falando no sentido sentimental, no sentido emocional das decisões, não como um órgão
não como um músculo, um órgão do corpo humano que fica ali pulsando, batendo sangue, bombeando sangue para todo o corpo. Não, essa é a função vital do coração. Aqui a gente está falando no coração no sentido emocional, no sentido das decisões, no sentido de sentir as coisas, sentir as pessoas, sentir as emoções, sentir a presença de Deus, no sentido de decisões, no sentido de encaminhar, no sentido de agir, de vivenciar. É o coração que domina o homem. É verdade. Não é a mente, mas sim o coração. O coração é que vai caminhar. E o salmista já diz, né? Que há caminhos para o homem que parece ser bom, mas finda em caminho de morte. E que caminho é esse? O caminho que o nosso coração está nos levando a trilhar. Então, esses são os caminhos do coração. Perigosos. Muito perigosos. Demasiadamente enganoso. É pior do que todas as coisas. É bem mais enganoso que todas as coisas. E onde esses caminhos nos levam? Eita! Caminhos do coração, onde ele nos leva? Eclesiastes 2, no versículo 17, o rei Salomão diz: o rei se deixou levar. Ele fala nesse versículo, em Eclesiastes 2, 17, o rei se deixou levar pelos caminhos do seu próprio coração. Ali ele fala que, a respeito das decisões dele, buscando aquilo que aos seus olhos ele desejava. E no final do versículo, do versículo 17, do capítulo 2 de Eclesiastes, ali no final desse versículo 17, ele resume com a frase que para mim é fundamental. Tudo resulta em vaidade e aflição de espírito. Ou seja, os caminhos dos nossos corações nós sabemos, são perigosos. Os desejos do coração, ele é perigoso. E aonde ele pode nos levar? A uma vida de aflição e uma vida de vaidade. Se buscarmos para nós o nosso deleite pessoal, aquilo ali vai nos atrapalhar. Em Eclesiastes 2,17, o rei Salomão deixa bem claro que tudo que ele fez, tudo que ele usufruiu, tudo que ele conquistou, todas as coisas, tudo que aconteceu durante a vida dele, quando ele fala isso aqui, ele já está bem idoso ali. Tudo isso resultou em vaidade e aflição de espírito. Que coisa terrível. Já pensou quando o nosso coração nos leva a cometer algo que não está de acordo com a vontade de Deus? Algo que naquele momento satisfez a nós mesmos, ao nosso ego, ao nosso prazer mesmo, e depois aquilo ali resultou numa vaidade. E o pior do que a vaidade é a aflição de espírito, a tormenta que nos causa, o remorso que pode trazer aquilo ali, o arrependimento que pode trazer aquela decisão que o nosso coração nos levou a tomar. Isso é terrível. Nosso espírito aflito, meu irmão. E essa questão de espírito aflito é complicado. Me lembra um fato, Davi, pai de Salomão, quando o rei Saul estava passando por aquele processo todo que Deus havia tirado dele o trono, e ele estava naquela questão, naquela loucura, que ele estava, o espírito dele estava aflito, que era necessário buscar Davi com a sua harpa para que ele tocasse aquela harpa. Enquanto ele tocava, dedilhava aquela harpa, Saul se acalmava, ficava tranquilo. É mais ou menos assim, quando o nosso coração nos leva a fazer algo que nos traz prejuízo, algo que nos traz arrependimento, algo que nos deixa sequela, tanto sequela física como sequela emocional, que nos faz tomar decisões que não seriam as mais corretas a serem tomadas, mas naquele momento o nosso coração, o desejo do coração, a palpitação do coração, aquilo que o coração nos mostrou diante dos nossos olhos, nos pareceu bem, mas não era isso. Aí a coisa fica difícil. Aí a grande pergunta, a pergunta mais importante: qual é o caminho a seguir? O coração nos leva para caminhos que não são tão bons. Mas qual é o caminho a seguir? Os caminhos de Deus, meu irmão. O único caminho a ser seguido são os caminhos de Deus.
Eclesiastes 2:24, o rei Salomão escreve que nada há de melhor para o homem do que comer, beber, fazer com que sua alma goze de bem do seu trabalho. Também vi que isso vem da mão de Deus. Olha só que esclarecimento. Não tem nada melhor para o homem do que ele viver com prazer, com alegria, gozar dos bens do seu trabalho. Isso é normal, a gente tem que ter essa perspectiva mesmo, tem que ter esse desenvolver na nossa vida. Mas ele afirma, depois de tudo que sofreu, de tudo que o seu coração o levou a fazer, a conquistar, atitudes que ele tomou, ele viu que tudo isso é atitude certa ou errada, e ele viu que tudo isso que vinha da parte de Deus, a questão do ter o trabalho, de conquistar a sua casa própria, o seu carro, a sua faculdade, a sua profissão, a sua empresa, de tudo isso, ter tudo isso, conquistar tudo isso, viver tudo isso, ele chega à conclusão que tudo isso, ele fala, eu vi que isso vem de Deus. É Deus que nos dá. É Deus que proporciona isso na nossa vida. Então, o caminho a seguir é o caminho de Deus. Amém, meus irmãos? Aí, como eu falei a respeito de Eclesiastes, do capítulo 11, versículo 9, aqui é um fato bem interessante, que Salomão está naquele momento aconselhando um jovem. E aí ele fala que, alegre-te, jovem, na tua mocidade, recreie-se no teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração, e pelas vistas dos teus olhos. Aí é que está. Sabe, vírgula, porém, vírgula, que por todas essas coisas te dará Deus o juízo. Ou seja, ele está aconselhando um jovem a fazer o mesmo que ele fez. Ou outras coisas semelhantes, a andar pelo caminho do coração, a andar pelo que os seus olhos veem. Ele está aconselhando porque ele sabe, e ele foi jovem, ele passou por isso. Ele foi jovem, poderoso, colocado por Deus no trono, filho de um rei renomado dentro de Israel. Ele tinha ali, o trono dele estava à sua disposição. Deus havia lhe dado uma promessa, porque ele foi humilde na questão do pedir a Deus. Deus autorizou, peça a mim qualquer coisa. E ele, com a sua sabedoria que já tinha e não sabia, com a sua inteligência, com a sua humildade, ele pediu sabedoria da parte de Deus para liderar o povo de Deus, para exercer aquele ministério, para exercer aquele reinado dele ali como rei de Israel. E o Senhor deu a ele sabedoria e deu a ele riqueza e tudo mais. Aí ele, como jovem, que foi trilhar esse caminho, ele foi administrando essa riqueza e enriquecendo cada vez mais. E a promessa de Deus que nunca houve, nem haveria homem na face da terra com tamanha sabedoria e riqueza quando ele colocou na vida de Salomão. Mas ele está aconselhando um jovem aqui. Talvez ele já estava lá com seus 90 anos de idade. E ele aconselhava esse jovem, ande nos caminhos dos teus olhos, do teu coração e tudo. Porém, sobre todas essas coisas, sobre tudo isso, Deus te trará o juízo. Que ele está entendendo que Deus trouxe juízo para ele também. Trouxe juízo dentro dele. Quando ele viu todas aquelas coisas, quando ele relata no capítulo 2, do versículo 1 ao 26, tudo quanto ele conquistou, tudo quanto ele foi e representou dentro daquele reinado, dentro de Eclesiastes 11, 9, ele dá esse conselho a um jovem. E que coisa interessante. Alegra-te, jovem, na tua mocidade, recreia-te no teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas essas coisas Deus te trará o juízo. Então ele estava aconselhando aquele jovem a fazer segundo os seus olhos desejavam, o seu coração e tudo, porque ele sabia, ele foi jovem também, ele viveu aquilo ali, ele sabia que o jovem ia passar por aquilo ali. Por isso que eu gosto muito de uma expressão que diz que é melhor aprender com o sábio do que com o inteligente. Porque com o inteligente você primeiro tem que cair para aprender, mas com o sábio você não precisa cair. Você aprende pelo erro que viu o inteligente passar. Então, se um jovem desse entender
toda essa orientação, esse conselho de Salomão, olha, faz isso segundo a vontade, o desejo do teu coração, o que os teus olhos desejarem e tudo. Porém, olha que Deus vai cobrar de ti as tuas decisões, aonde o teu coração te levou. Presta atenção. Aí ele poderia muito bem, é verdade, eu vou fazer segundo o que está na vontade de Deus, do que o que está na minha vontade, no meu coração, do que os meus olhos desejam. E eu vou buscar de Deus. Eu vou buscar de Deus a direção, eu vou buscar de Deus o sim e o não, e eu vou andar nos caminhos do Senhor. Porque eu não quero ser punido no juízo do Senhor. Eu não quero que Ele venha com sua mão poderosa sobre mim. Então, qual é o caminho? O caminho a seguir é o caminho do Senhor, o caminho de Deus. Porque Ele é o único que conduz a cada um de nós completamente pelo caminho certo. Não tem erro andar nos caminhos do Senhor. Então, resumindo, concluindo essa mensagem, o nosso coração, os caminhos do coração, aonde eu devo colocar o meu coração para caminhar, o que eu devo fazer com o meu coração é colocar nas mãos de Deus para que Ele conduza o meu coração no caminho dele, porque o caminho do Senhor é reto, porque Deus é maravilhoso, Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então, eu gostaria que você refletisse nessa palavra, se você tem andado com seu coração atribulado, se você tem tido dúvidas, se você tem colocado o teu coração em coisas que você acha que está certo, mas não tem aquela certeza definitiva, algo que você tem a convicção que está errado, mas mesmo assim vai, porque aquilo ali vai te trazer prazer momentaneamente, aquilo ali vai gerar vaidade no seu coração. Reflita, porque no versículo 9 do capítulo 11 ele diz, porém, o Senhor Deus te trará juízo. Vai haver uma cobrança da parte de Deus. E sobre tudo que fazemos, sobre tudo que praticamos, sempre tem as consequências. Lembre-se que o Senhor detesta e odeia o pecado. Ele ama o pecador. E pelo amor que ele tem pelo pecador, é que ele deixa vir as consequências, para poder trabalhar aquelas consequências, para poder aquela pessoa perceber e não praticar novamente as mesmas coisas, sentir o peso. Deus faz isso da maneira dele. Às vezes ele abranda. Tem pecado, tem coisas que o nosso coração nos leva a fazer, que traz consequências desastrosas para a nossa vida, que se não fosse a misericórdia de Deus, se fosse um juízo muito rígido da parte de Deus, se Ele não nos amasse com o amor que Ele tem, as consequências seriam pior. Aí a gente diz, eu estou passando por isso porque eu pratiquei isso, aquilo, outro, eu sei tudo. Mas de repente, se você olhar lá no fundo mesmo, você vai perceber que podia ser ainda muito pior. A consequência podia ser muito mais desastrosa. Só não é porque o Senhor nos ama, porque o Senhor te ama e a misericórdia dele se renova na nossa vida a cada manhã. Por isso Ele nos preserva, por isso Ele nos conduz e conduz o nosso coração no caminho que nos leva à vida eterna, no caminho que nos leva a Deus. Amém? Que essa palavra tenha surtido efeito e possa gerar fé no seu coração, fazer com que o seu coração bata ali, pulse realmente no tom, na cadência do coração de Deus. Tudo no tempo de Deus, tudo no momento de Deus. Que Deus abençoe e que em breve nós possamos estar juntos, em nome de Jesus. Amém.